Salmo de número 4 diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém, queridos? Meus amados irmãos, a contextualização histórica do Salmo de número 4 é a mesma contextualização que nós comentamos aqui, todos nós, acerca do Salmo de número 3. O que estava acontecendo agora é que o rei Davi, ele estava sofrendo perseguição por parte do próprio filho, o de nome Absalão. E os irmãos já sabem, que eu expliquei lá no Salmo de número 3, que tudo aconteceu como sequela, ou consequência do pecado do rei Davi. A consequência foi que veio sobre a sua casa um jugo muito pesado, desgraça veio sobre a sua casa. Uma das filhas sendo estuprada pelo próprio irmão, o outro sendo assassinado pelo próprio irmão e o outro perseguindo o próprio pai. Você observa que o cenário não era muito bom. Agora, os Salmos 3 e o Salmo de número 4, eles estão profundamente conectados entre si, com o seguinte detalhe. No Salmo de número 3, eu falei para os irmãos que o rei Davi clamou a Deus por causa da adversidade. Falei para os irmãos, eu expliquei exaustivamente para os irmãos aqui, versículo a versículo, que o rei Davi agora ele colocava diante de Deus o fato de o seu próprio filho se levantar contra ele, e também as pessoas virem contra ele de uma forma cruel e extremamente covarde. Eu mostrei aos irmãos uma série de detalhes acerca dessa adversidade que vinha. Chegaram a dizer ao rei Davi que o próprio Deus não queria mais saber dele. A oposição era terrível. Agora, você observa que nesse contexto do Salmo de número 4, que eu vou começar a explicar hoje, nós vamos observar, se no Salmo de número 3 nós tínhamos adversidade, agora no Salmo de número 4, o rei Davi ele expressa a sua angústia. É assim, o Salmo de número 3, eu creio que os irmãos lembram, que o rei Davi dizendo que Deus permitiu que ele dormisse e que ele acordasse renovado. Agora, no Salmo de número 4, ou seja, é uma oração que ele fez pela manhã. E no Salmo de número 4, ele é como se ele narrasse a continuidade agora do seu dia. Então é uma oração que é feita à tarde. E nessa oração que o rei Davi faz à tarde, nós vamos dividir em algumas partes. Primeiro, eu quero mostrar aos irmãos que antes de confrontar aqueles que estavam trazendo angústia ao seu coração, o rei Davi foi fazer uma oração a Deus. Então primeiro ele ora, depois ele confronta aqueles que estavam trazendo angústia ao seu coração, e depois nós vamos observar um contraste que eu vou explicar para os irmãos na palavra de Deus. O contraste, por exemplo, irai-vos, mas não pequeis. A autorização e o reconhecimento bíblico de que nós temos alguns sentimentos que precisam ser tratados em nós mesmos. Mas para começar, nesse dia de hoje, eu quero começar com uma oração do rei Davi.
O salmo começa com uma oração. E como eu adiantei para os irmãos, antes de enfrentar os homens, o rei Davi, antes de falar, se dirigir a homens, ele se dirige primeiro a Deus. E aí nós vamos observar, irmãos, já a primeira verdade, antes até mesmo de frisar qualquer versículo aqui. Aquele que sabe o que é estar na presença de Deus, ele não terá medo de estar na presença do Filho dos homens. Uma vez eu levei uma lição de um pastor meu, do Reginaldo, eu cheguei no templo central para pregar, aquele pastorzão atrás de mim, lá, aquela moral toda, aquela autoridade, o homem andou com os pioneiros, tal, o apóstolo do Nordeste, e eu disse assim: como eu estou com medo de pregar, irmãos, é uma responsabilidade muito grande pregar aqui. Aí ele por trás de mim disse assim: você prega na frente de Jesus? Imagine na minha frente. E eu fiquei pensando nisso. Os irmãos já viram o tamanho da responsabilidade que é se colocar diante de Deus? Você imagina que a iniquidade, ela já está se multiplicando de uma maneira tão terrível, que nós estamos vendo até na imprensa pessoas que se colocam diante de Deus sem a menor temor nem conhecimento da Bíblia e acha que isso passa despercebido diante do Criador. Por exemplo, vocês viram o que passou na imprensa? Não foi eu estou fazendo política e nem falando em política, mas vocês viram uma época da história que teve uma tal de oração da propina, que o povo guardava o dinheiro na meia. Você viu que depois da corrupção, os homens se reuniram em círculo, deram a mão e começaram a fazer uma oração para agradecer a Deus o dinheiro que eles tinham roubado. Você vê o exemplo da falta de temor. E eu vou mais. Eu estava conversando com Thaís esses dias, e eu estava dizendo: Thaísa, preste atenção a esse negócio de Instagram. O que tem de zombaria contra a igreja, vocês não fazem ideia. O que tem de zombaria contra a igreja não está escrito. Está certo? Assim, as pessoas pegam o erro de alguém na igreja. Por exemplo, um homem estava louvando a Deus, a cadeira de plástico quebrou com ele. Naturalmente, algumas pessoas vão rir. Todo mundo tem uma reação. Outros vão se preocupar. No meu caso, como eu sou responsável pela igreja, eu vou ver se o irmão não quebrou uma perna, um braço, as costas, e vou orar por ele, para Jesus consertar. Mas tem quem filme e coloque na internet com um monte de risada, ridicularizando a igreja. As línguas estranhas, irmão Carlinho. Eu vi uma coisa essa semana, as pessoas falando assim, que agora tem a macumbleia, um negócio assim. Macumbleia, deram um nome lá de macumba com assembleia. E vai chegar um momento, preste bem atenção, para eu começar, antes de eu começar a explicar o salmo, só os irmãos vão entender porque eu estou falando isso. Vai chegar um momento, eu não sei se vocês perceberam, que a nossa igreja tem reputação hoje em dia. Falam mal dos antigos, mas eles deixaram reputação para a gente. Você chega numa casa, bate palma para pregar a palavra, as pessoas dizem: não, quero não, Deus abençoe. Quando você diz: eu sou aqui da Assembleia de Deus, aí eles vêm receber. Tem uma reputação, mas estão trabalhando para estragar essa reputação. Vai chegar um momento que vão dizer assim: vamos para a igreja. Alguém vai dizer: aquela do irmão que a prótese caiu quando ele foi cantar, vão fazer escárnio com a igreja, zombaria. Quando eu falei do Salmo primeiro, eu disse: cuidado, porque o escarnecedor, lembra que eu falei? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E eu falei o que é o ímpio, o que anda em piedade como se Deus não existisse, o que é o pecador, aquele que tem conhecimento da verdade, mas peca, e o que é o escarnecedor. Quando chegou no escarnecedor, disse: esse fez pós-graduação em pecado, porque ele, além de desobedecer a Bíblia, ele ainda faz zombaria com a Bíblia. E preste atenção no que é que está acontecendo. Voltando para cá, nós vamos observar o seguinte, irmãos. Eu vou continuar agora com a frase que eu comecei dizendo: quem ousa estar na presença do Criador
Você sabe o que é estar na presença de Deus? Na presença de Deus nós somos renovados. Por exemplo, quando a gente vem à igreja, a gente precisa ter cuidado para a gente não só sentar no banco da igreja. Nós precisamos chegar na igreja e entrar na presença do Criador. Porque se a gente vem à igreja, a gente não entra na presença de Deus, a gente não é renovado. Agora você vem na igreja e você chega na presença de Deus, aí você sai daqui renovado, independente de quem pregue, de quem dê saudação, de quem canta, independente de qualquer coisa. O maior está nesse lugar que é Deus, Ele renova a nossa vida. Agora, quando a gente vive isso, quem vai e entra na presença de Deus não tem medo de estar na presença de homens. Agora, quando eu digo homens, eu não estou individualizando alguma situação nem alguma pessoa. Quando eu digo homem, eu falo da carne e das suas concupiscências. Quem está na presença do Criador, agora eu vou chegar onde eu queria, pode levantar a zombaria que levantar, mas ele está firmado com os pés na rocha e ele não será abalado, em nome de Jesus. E o rei Davi, mais uma vez, ele dá uma lição que ele estava na presença de Deus. Preste atenção, irmão, porque o cenário, falar sobre o Salmo 3 e 4 e não falar do pecado do rei Davi é praticamente impossível. Agora, o pecado do rei Davi é impressionante como ele é mais frisado do que as virtudes do rei Davi. Por exemplo, quando ele foi escolhido, passaram todos os irmãos, mas disseram que ainda falta um. E o texto lá em 1 Samuel, ele frisa, porque vocês estão vendo o que está diante dos olhos, mas Deus deu o coração. Deus, quando escolheu o rei Davi, ele viu o coração. Ele viu um homem capaz de pecar e capaz de se arrepender sinceramente. Você sabia, irmãos, que nós crentes, nós corremos o risco de pecar a qualquer momento? Agora, a grande questão da Bíblia Sagrada não é você pecar e sofrer as consequências, é você pecar e entender que há conserto para o seu pecado. E você entender que enquanto você está na presença de Deus, Deus tem poder para renovar se verdadeiramente você entrar na presença dEle. Agora, eu não estou falando isso para abrir brecha para ninguém pecar. Eu estou dizendo, se você pecou, as portas da graça estão abertas esta noite. As portas da graça estão abertas. E pode chover pedra na sua cabeça. Mas quando Jesus voltar, você vai para a eternidade morar com Ele. E a prova que o rei Davi sabia disso é porque ele começa, e eu começo a primeira parte da oração do rei Davi. Ele começa se dirigindo, a gente precisa observar quem que ele dirige a oração e a maneira como ele se dirige. Você vai ver a primeira parte do verso 1, ouve-me quando eu clamo. Aí ele diz, ó Deus da minha justiça. Preste atenção à reverência do rei Davi quando ele se dirige a Deus. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa. A Bíblia diz, muitos pecam por falta de conhecimento da palavra. Eu posso dizer? Posso? Posso dizer a verdade? Eu vou dizer. Porque é assim, ó. Você já viu a turma chamando Jesus de meu, de cara, de bicho? Não é? Ô, Jesus, brother. Não, não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele é o meu Senhor e o meu Salvador. E quando eu me refiro a Ele, eu me refiro com muita reverência. Na verdade, o rei Davi, a primeira coisa, ele se dirige a Deus de forma reverente. Por quê? Nós aprendemos no Salmo de número 3, ele estava em pecado, fugindo de Absalão, mas ele tinha certeza que Deus tinha lido em seu coração o seu arrependimento. Aí ele dormiu em paz e acordou renovado. Aí ele que venceu a batalha. Absalão perdeu a batalha e ele voltou para o seu trono. Aí você voltou para o seu trono lá em Jerusalém. Aí você vai observar um detalhe interessante. Agora ele se dirige a Deus e diz assim, Davi, ele se dirige a Deus e diz, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Você vai ver que há um reconhecimento acerca de Deus, do que Deus fez. O rei Davi
Davi agora, irmãos, ele se dirige ao Deus da justiça, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo conhece, o Deus que tudo sonda. Deus está olhando para todos nós essa noite. E a maneira de Deus olhar é surpreendente. Porque, por exemplo, se eu for falar sobre pecado, já pensou como é dura a Bíblia? Mas ela tem que ser falada do jeito que ela é. Não pode ter adorno na Bíblia. Eu não posso dizer, não, irmão, a Bíblia é assim, é uma prancha que ele está surfando aqui. Não, não é. A Bíblia diz assim, você imagina que Deus sabe de tudo. Deus sabe quando a gente está falando a verdade e Ele sabe quando nós não estamos falando a verdade. Quer ver discurso mais duro? Quer dizer assim, um dos sinônimos de pecado é iniquidade. Você imagina a gente todo bonito pregando, o fogo caindo e as pessoas olhando e dizendo, lá está um homem santo, maravilhoso, pregando, um exemplo de crente. Aí o céu olhando para a gente dizendo assim, é um pecador, um transgressor. Está cheio de iniquidade. É forte ou não é? O rei Davi, ele está falando para Deus que ele tinha convicção que estava olhando para o coração dele e Deus sabia exatamente o que estava no coração dele. Me diga uma coisa, se Deus olhar para a gente agora, para todos nós, o que é que Ele vai ler no nosso coração? Quais são as intenções que Deus vai encontrar dentro de todos nós? Você vai ver que Ele diz assim, Deus da minha justiça. Ele é o Deus, irmãos, que justifica seu povo, faz justiça aos escolhidos. Aquele que vê a trama dos adversários. E Ele desfaz as armadilhas da morte. Mas lembre-se e não esqueça, como o livro de Deuteronômio, guarde e não esqueça jamais. Ele é aquele que Ele vê a coisa boa no nosso coração, mas se tiver coisa ruim, Ele vê também. E tem mais, tem mais. Eu vou falar mais uma coisa aos irmãos. Deus é o Deus da justiça, é aquele que faz justiça por nós e nos justifica. Deus é aquele que tudo faz e é aquele que guarda a sua palavra. Deus tudo Ele faz certo. Deus nunca vai fazer nada de errado. Deus é aquele que faz a coisa certa. Sempre Deus vai fazer a coisa certa. E sempre Deus vai olhar a sua palavra. Não tem hinos que a gente tem que cuidar, se a gente precisa conhecer o contexto. É bom, eu já falei com o Mike uma vez sobre isso. Oriente os cantores, quando for cantar e for um hino de duplo sentido, explica o sentido correto para os irmãos. Por exemplo, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E tem muita gente dizendo, não, Deus é fiel a mim, Deus é fiel a mim. Deus é fiel a mim. Rapaz, não inverte as coisas. O hino está dizendo que Deus é fiel a mim. A palavra está dizendo que nós temos que ser fiéis a Ele. É o contrário. A gente precisa cuidar, não é para a gente não ser viciado por algumas coisas. É o contrário. Nós é que temos que ser fiel a Deus. Deus não é fiel a nenhum de nós. A Bíblia diz, o próprio Deus falando, eu velo pela minha. Deus é fiel a quem? A justiça de Deus é certa e ela se baseia na Bíblia Sagrada. É por isso que tudo quanto nós vamos fazer, nós temos que ter base bíblica. O nosso Deus é um Deus que guarda a sua palavra pactual. Ele faz um pacto e Ele não rompe o pacto. Nunca Deus vai dizer o contrário do que está nessa palavra. Em alguns momentos eu ouvi pessoas dizendo que Deus contrariou a Bíblia. Eu não encontrei isso na Bíblia ainda. Se alguém encontrou, me fale, Deus contrariando, não é? A sua própria palavra. A mesma Bíblia diz que ainda que apareça um anjo de luz anunciando outra palavra, que ele seja rejeitado. Nós não podemos aceitar a palavra que já está posta. Primeiro, o Deus da minha justiça, não é, irmãos? Deus é o autor, a testemunha, o mantenedor, o juiz, e é aquele que nos recompensa por causa da nossa fidelidade à palavra dele. Então você observe a maneira como o rei Davi se dirige a Deus e o reconhecimento do rei Davi em relação a Deus. Segunda parte agora, segunda coisa, é como ele vai dirigir essa oração. Você vai ver que começa assim, ouve-me quando eu clamo. Ele começa com um pedido, ouve-me
quando eu clamo. Aí a gente vai observar que aqui tem um senso de urgência. O rei Davi, ele está suplicando, ele tem pressa para responder, para receber uma resposta de Deus. Ele roga a Deus, para Deus chegar com providência na vida dele. Irmãos, uma coisa, olhem para mim, nenhum de nós somos autossuficientes, nós precisamos de Deus. Uma vez eu estive num lugar onde tinha uma pessoa extremamente difícil, que eu chamei para vir para a minha classe do discipulado, para ver se eu consolava aquele homem, se eu conseguia fazer ele aprender a Bíblia um pouco. Depois de 8 meses na minha classe de discipulado, já tinha passado pela classe do pastor, veio para a minha. Aí eu olhei para ele e eu disse: o que é que você acha de Deus? Ele disse: Deus para mim é um complemento. Porque eu sou presidente da minha cooperativa, tu lembra daquele dia? Eu sou presidente da minha cooperativa e eu reconheço que a minha cooperativa chegou onde chegou por causa da minha capacidade e do meu esforço. Se eu não tivesse capacidade, se eu não tivesse me esforçado, a cooperativa não tinha chegado onde chegou. Eu disse: criatura, entenda que se Deus não lhe der fôlego de vida, não importa a sua capacidade, sua cabeça pode ser o tamanho dessa igreja, mas se Deus não lhe der condições, não lhe der fôlego de vida para você caminhar, dar um passo, você não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa entender, por exemplo, eu vou fazer, de repente vem uma chuva, acabou com tudo. Eu vou fazer. Não tem aquelas pessoas. Isso aqui é interessante a gente aprender, porque assim, irmão, oração não é uma ordem que a gente dá a Deus. Oração é uma petição, e o rei Davi, ele suplica a Deus, ele suplica uma urgência que ele tem no coração. Oração não é uma ordem, nem um raio que a gente lança. Tem pessoas interpretando dessa maneira: Senhor, eu só subo nesse altar se o Senhor colocar um anjo em minha volta. Criatura, você é muito importante. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu não boto mais o meu pé naquele lugar? Eu fico olhando assim, isso é uma falta de temor a Deus. Uma vez eu disse a um irmão, ele disse assim: por que você não vai mais na igreja? Eu não boto mais meu pé naquela igreja. Mas por quê? O que tem seu pé de tão importante? Porque Jesus, ele vai na minha casa e na sua casa, que somos pecadores, e porque você não quer ir na casa de Deus, que é consagrada a Deus. É só uma questão de entendimento, não é verdade, irmão? A gente não é tão importante se não fosse Deus na nossa vida. Eu vou repetir aquela frase: se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Você já viu quando uma criatura se desvia do caminho do Senhor, como fica feio? Ou é exagero meu? Já viu? Fica ou não fica feio? Está faltando alguma coisa. Reconheça que é Deus. O rei Davi, como ele dirige a oração? Com senso de súplica. Não é, irmãos? Com senso de humilhação. É como se ele dissesse: Senhor, eu não posso tirar a angústia do meu coração. Eu reconheço que por minha própria força eu não consigo tirar a angústia. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja e Jesus liberta do remédio. Eu não sei se chegou alguém aqui essa noite querendo tirar a angústia com base no remédio. Estou mandando você parar de tomar remédio, mas eu vou dizer que mais poderoso que o remédio é a presença de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que aonde Ele está, a fartura de alegria, abundância de contentamento. E a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Sabe por que crente é bonito? Sabe por que todo crente é bonito? Porque ele é feliz. Ele é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Nunca deixe de reconhecer. Nunca caia na tentação de dobrar o joelho e dizer assim: Senhor, imagine que oração terrível, irmão Orivaldo, seria essa: Senhor, o Senhor sabe que eu sou o máximo. O Senhor sabe, Senhor, que eu dei a honra do Senhor me ter como filho. Mas tem pessoas que estão orando assim: o Senhor, Senhor, eu com o meu talento ali de falar, minha eloquência, e Deus olhando de lá: meu Deus, essa criatura nunca leu a minha palavra. Ele nunca leu o
que a palavra falada é um dom. Deus dá o dom de falar, não é? E o dom espiritual, ou seja, precisa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo se ausenta, não fala mais nada, porque não tem mais o Espírito. Nós dependemos de Deus. Chegue diante de Deus essa noite com súplica, com humilhação. Deus sabe como nós chegamos aqui hoje, como eu cheguei, como você chegou. Agora é o seguinte: se nós chegamos com alguma angústia no coração, nesse lugar está o que é maior do que Salomão, e ele é poderoso para arrancar a angústia do coração e nos renovar essa noite. Aleluia! Ele está nesse lugar, né, irmão? Jesus está aqui no nosso meio. Quer ver o que mais? Preste atenção. O terceiro lugar, porque ele confia que a oração dele vai ser respondida. Preste atenção ainda ao verso primeiro, a segunda parte. Ele diz, a primeira parte diz: ouve-me quando eu clamo ao Deus da minha justiça. Aí a segunda parte diz: na angústia me deste largueza. Preste atenção nesse detalhe. O rei Davi, quando ele ora a Deus, com certeza que Deus vai mudar a vida dele, ele lembra do que Deus fez. Preste atenção a um detalhezinho aqui que eu vou ensinar aos irmãos. Deus ter operado na nossa vida no passado não é garantia que Ele vai operar hoje. Se nós não formos fiéis como a gente era fiel no passado, a gente não vai alcançar nada da parte de Deus. Lembre-se que nós não cremos na predestinação absoluta. Nós não cremos naquela história, uma vez salvo, salvo para sempre. Lá no livro do Apocalipse está escrito assim: aquele que vencer, de maneira alguma seu nome vai ser riscado do livro da vida. Veja só, raciocine comigo o tamanho da vergonha. Veja aí, irmão, o tamanho da vergonha. Porque se a gente for convidado aí a algum lugar que precisa da lista de presença, há poucos dias me chamaram para orar por uma boda de alguma coisa. Eu fui lá orar. Quando cheguei lá, eu esqueci de botar o nome do pastor na lista. Aí a moça da entrada disse assim: o senhor é o pastor Mário? Sou eu mesmo. Ela só faltou pedir minha identidade, não foi? Para ver se era eu mesmo. Mas ela disse: fique aqui, porque eu não achei seu nome na lista. Você imagina quando a gente chegar no céu com uma coisa, o nome não está na lista. Se bem que se não tiver, nem vai. Agora, outra coisa é o nome estar na lista. Agora está como? Riscado. É uma vergonha. Diga aí, irmão, que sinta a força dessa palavra. Uma coisa é não estar, outra coisa é o nome ser riscado. Ou seja, há a possibilidade de perder. Eu estou dizendo isso porque as glórias do passado não nos garantem vitória no presente. Agora, elas nos dão uma garantia de que se o nosso Deus operou no passado, Ele tem poder para operar hoje. Não garante, mas não garante que Ele vai fazer, mas nos coloca a certeza que Ele faz. O rei Davi, ele disse assim, agora ele diz assim, ele diz: na angústia me desse largueza. Preste atenção, irmãos, que as vitórias que nós alcançamos de Deus no passado, elas servem para intensificar a nossa oração hoje. Não é? Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Não é verdade? Lembrar de todos os livramentos, não é assim? Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Ou seja, se Deus foi capaz de nos tirar do mundo e nos colocar numa posição de honra que nós estamos hoje, então o que é a dificuldade de hoje para Deus? Era o que o rei Davi estava falando. Agora preste atenção, irmãos, preste atenção que eu vou repetir uma história que eu já falei. Sabe por que eu estou frisando isso aqui? Porque nós ainda temos pessoas na igreja, eu espero que aqui não tenha, que são aquelas pessoas que escutam Deus falar, a voz de Deus ecoar na igreja, de que Deus vai dar vitória, Ele tem poder para fazer, é Deus que está sobre tudo e todos. Todo mundo se sujeita à sua grandeza, querendo ou não. Mas quando sai da igreja, que vem a famosa praga,
parece que a pessoa esqueceu de tudo que Deus falou. Um dia eu contei a vocês, lá uma mulher veio ler minha mão. Aí disse assim, eu mais novo, arretado, né? Aí ela disse assim, eu posso ler sua mão? Pode ler minha mão, mas depois eu leio da senhora. Ela falou, tudo bem. Aí eu peguei e dei minha mão, leia aqui. Aí ela começou, meu filho, essa aqui é a linha, quantos anos você tem? Da lei como hoje, você tem 14, daqui a 2 semanas eu faço 15. Aí ela disse assim, pronto, isso aqui é a linha da vida, essa é da morte. Essa do meio é seu aniversário. 2 semanas, mande a sua família comprar um caixão e preparar um velório, que você vai morrer. E a morte vai ser trágica. E a coisa vai ser feia. Vai ser notícia nessa cidade inteira que um menino de 15 anos morreu tragicamente. Cabeça para um lado, perna para o outro. E começou a dizer para mim assim, eu lá, calado, com a mão estendida. Quando ela acabou de orar, eu disse, de orar, de jogar a praga dela lá. Eu disse, agora eu posso ler a mão da senhora? Ela disse, com todo respeito. Ela disse, pode, dê sua mão aqui. Ela me deu a mão, eu disse, isso aqui é a linha da verdade e é da mentira. A senhora percebeu que a da mentira é maior? É porque Jesus está falando com a senhora, deixe de mentira, mulher, deixe de jogar praga nos outros. Aceite Jesus, eu disse a ela. Vai para lá, mulher, mal nenhum chegará a mim, nem praga nenhuma a minha tenda, está escrito nessa palavra. Aí ela puxou a mão e saiu soprando. Só pode ser crente essa peste, dizendo comigo. Só pode ser crente, não é crente, meu irmão. Eu estou dizendo isso porque quando nós saímos ali fora, que vier a adversidade, falar o contrário do que nós estamos ouvindo aqui, nós não podemos chorar feito uns desgraçados. Eu vou morrer, porque a bruxa jogou praga de vai para lá, bruxa. Aceitar Jesus, mulher. Teu feitiço não tem tanto poder quanto o meu Deus tem poder. É verdade, irmão, Deus está falando com alguém aqui essa noite. Tire da sua cabeça essa história de maldição. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas em conformidade com o Espírito. As coisas velhas já passaram na sua vida, eis que tudo se fez novo. Agora é Deus na nossa vida. Tira da cabeça, né? Minha família foi amaldiçoada. Pronto, Deus quebrou a maldição nessa noite, por meio da palavra. Seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto. Não tem praga contra quem? Só se ele estiver em pecado. Só se ele estiver em pecado. Mas se ele estiver como o rei Davi, lembrando, olha o que ele falou: Senhor, o Senhor na minha angústia me deu largueza. Você observa, o rei Davi está dizendo claramente que Deus tirou ele do aperto. Na oração ele está dizendo, Senhor, o Senhor me tirou do aperto. Que ele disse, Senhor, na angústia me deu largueza. Ou seja, eu estava apertado, mas o Senhor me tirou do beco sem saída e me levou a lugares espaçosos. Não é o que ele está falando na Bíblia? O Senhor me levou a lugares espaçosos e me deu livramento contra os inimigos. E o rei Davi tinha consciência: se Deus fez isso uma vez na vida, Ele é poderoso para fazer de novo. É verdade, irmão. Saiba você que o Deus que lhe curou de gripe outro dia, Ele pode curar do câncer hoje. Ele pode curar, Ele tem poder, meu irmão. Ele pode fazer. Isso a gente tem que lembrar. Agora, tem memória, é bíblico. Você já viu que todos os cantos da Bíblia é para a gente guardar? É para a gente lembrar do que Deus fez? Está lá o livro do Deuteronômio. Registra o último canto de Moisés, né? O canto que Deus deu a Moisés, vai lá, entrega por levita. Para quando eles passarem e chegarem na terra que manda leite e mel, eles não esquecerem quem colocou ele lá. Ou seja, Deus teve a preocupação de dar um canto ao homem de Deus para cantar, para o povo lembrar quem tinha colocado ele lá. A gente precisa ter em memória. O próprio primeiro canto de Moisés, o mais famoso, né? Então cantou Moisés e os filhos de Israel, pelo que o Senhor fez na terra de Faraó. Aí você vai ver o canto de Maria, o canto, tudo que é canto que está na Bíblia Sagrada, é lembrando do que Deus fez. Lembra-te do teu Criador, né, irmão? Ele fez parede de água, colocou ferrolho no mar, fez mulher estéril ter filho, tempestade acalmar,
irmão? Lembrar do que Deus fez, né? Nosso Deus é imutável, Ele não muda. Esse termo aqui, angústia, presta atenção aqui, que ele diz assim, ele diz, na angústia me deste largueza. Esse termo angústia aqui, ele tem por significado situação sem saída, está encurralado, está numa situação assim, ó, num lugar extremamente apertado. Aí tem assim, me deste largueza. Essa expressão significa, criaste espaço para mim, abriste caminho para eu passar. É como assim, ó, você imagina um exército encurralado, numa passagem estreita, e os inimigos lá bombardeando. Do nada, a passagem que era estreita enlarguece, e aquele exército que estava sendo bombardeado vence. Foi o que Deus fez com o rei Davi. Agora, o que Deus fez com o rei Davi ficou registrado para que a gente entenda que Ele pode fazer conosco também. Creia, guarde no seu coração, esconda essa palavra no seu coração, esconda. O que é que está tão difícil? Agora eu vou lembrar para você da palavra, é bom lembrar da palavra. Há causa impossível para o nosso Deus? Há algo impossível para Ele? Há algo que o nosso Deus não pode fazer? E por que tem pessoas que saem da igreja se autocomiserando de novo, né? Dizendo, eu sou miserável, sou desgraçado. Meu irmão, tu é embaixador do céu, lavado e remido pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Você imagina a trombeta tocar e a gente abrir os olhos e estar com o corpo glorioso diante de Deus nos ares. Você imagina, irmão, diz, eu não sei como vai ser, mas a Bíblia diz que a gente vai sentar e o próprio Jesus vai servir o banquete para a gente. Diga aí, irmão Adilson, próprio Jesus servindo a gente, mas imagine a honra. Esse dia vai chegar. Agora, para esse dia chegar, a gente precisa continuar crendo que o Deus do passado não muda. Ele era Deus, Ele é Deus e Ele sempre será o nosso Deus. Vai passar o céu e a terra, mas essa palavra não vai passar, meu irmão. Ela vai se cumprir do início ao final. Jesus não muda. Guarde isso no seu coração essa noite. Agora, tem mais, porque além da oração, aí tem um confronto. Eu vou falar do confronto, ou pelo menos começar a falar. Vou terminar o culto no horário. Mas preste atenção aqui, uma coisa interessante, para não dizer que eu fiquei uma hora em um versículo só, eu ficar murmurando de mim. O versículo de número 2, ele vai dizer assim, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Você vai ver uma coisa interessante. No versículo 1, o rei Davi falou com Deus. Agora ele fala com os homens. E eu vou fazer uma pergunta a você. Nós já perdemos o bom costume de orar a Deus por tudo? Quando você vai sair de manhã para resolver um problema, você ainda ora a Deus e pede para Ele ir à frente? Ou você perdeu esse costume? Olhe, antes do período da pandemia, eu fazia um culto matutino presencial na igreja. Depois da pandemia, eu tive que fazer pela internet. Tinha um ponto de ônibus na frente da igreja, do mesmo jeito que tem aqui. Era o momento que mais pessoas aceitavam Jesus, porque eu dizia, irmão, você acordou atribulado, tem um problema para resolver, antes de resolver, passa aqui na igreja para orar por você. Aí as pessoas entravam, a gente orava, e elas voltavam no dia para contar testemunho do que Deus fez. Eu vou convidar você a voltar a essa prática. O rei Davi primeiro falou com Deus para poder lidar com os homens. Por que a gente não está fazendo mais isso? Olha, irmãos, eu vou falar. É a função do pastor. Por que muita gente não dobra mais o joelho quando chega na igreja? Né, irmão? Por que muita gente fica conversando, batendo papo, no lugar de dobrar o joelho e falar com Jesus? Mas não é para dobrar o joelho e ficar com o celular lá, botando a mensagem do WhatsApp em dia. Ou então tem uns que chegam na igreja, aí dobra o joelho e abre a Bíblia e fica lendo a Bíblia. Não, meu irmão. Dobre o joelho e ore. E antes de você sair de casa para resolver um problema, eu sou pastor, estou ensinando, eu sou pastor lhe ensinando. Dobre o seu joelho e apresente diante de Deus. Senhor,
lá, e na maioria dos casos você vai perceber que você não vai precisar dizer nada. Eu vou falar para vocês por que eu estou dizendo isso. Eu não disse a vocês que o rei Davi lembrou. O rei Davi lembrou que no dia da angústia, Deus deu largueza para ele. A primeira casa, a nossa primeira casa, que a gente comprou, eu e Thaisa, não dava certo. Tinha renda, tinha tudo, mas não dava certo. Chegava lá no cartório, a moça mandava voltar o documento, não era? Quem voltou o documento? Porque o nome da rua era Aeroporto dos Guararapes. É o aeroporto lá do Recife, Aeroporto dos Guararapes. Aí eu estava no endereço, Aeroporto Antônio Carlos Jobim, que é o do Rio, Galeão. Não era? Uma coisa bem absurda. Erraram o número, erraram o nome da rua, erraram o CEP, erraram o bairro, erraram a cidade, erraram tudo. Um dia eu saí com Thaisa, vamos fazer uma oração por essa casa. E a gente ia atrás e lutava, e falava com um, e falava com o outro, e não dava certo. Até que eu tomei a atitude que eu estou ensinando a vocês essa noite. Porque eu também sou crente, irmão, eu também aprendo com a palavra de Deus. Nós saímos, paramos o carro de frente à casa, eu e ela, estendemos a mão sobre a casa e começamos a orar: Senhor, se essa casa for a tua vontade para a nossa vida, destrava, Senhor, o que precisa estar travado. E Thaisa, vamos fazer uma campanha de oração de 7 dias, para dar certo esse negócio. 7 dias marcaram para ir lá falar com o secretário de habitação do município. Quando eu cheguei lá, vamos supor que o processo da nossa casa era o processo número 10. Porque quando eu cheguei na porta, eu fui todo arrumado. Quando cheguei lá todo arrumado, aí Jesus me deu uma lição para poder pregar para os irmãos, com convicção. Porque ele disse assim, a moça chegou e disse: quem é, Mateus? O dono do processo número 10. Aí era outro número, mas vamos supor que era 10. Aí eu disse: entra aqui que o secretário quer falar com você pessoalmente. Quando eu entrei na sala do secretário, ele disse: meu filho, eu não sei se você é crente, eu não sei qual é a sua religião, o que é que você serve, qual Deus que você segue. Pelo amor de Deus, me diga o que está errado nesse processo. Aí eu disse assim: antes de eu dizer o porquê que você quer saber, ele disse: porque faz 7 dias que eu não consigo dormir, tendo um sonho. No primeiro dia apareceu um homem bonito, vestido de branco, e disse assim: por gentileza, olhe o processo de número 10. Aí ele disse: aí eu acordei de noite, tomei água, fui dormir de novo. No segundo dia, aí a homem já veio com mais veemência: processo 10. Ele disse: no último dia ele não falou nada, ele só mostrou o processo, fez assim para mim, e eu não consegui mais dormir. Pelo amor de Deus, o que tem errado nesse processo? Eu disse: é o bendito do endereço que ninguém acerta no documento. Ele disse: meu filho, se esse era o problema, eu quero voltar a dormir em paz, porque eu não sei o que você está fazendo para esse processo dar certo. Aleluia! Sabe o que é, meu irmão? É o que eu estou querendo dizer agora. Antes de se dirigir a homem, criatura, lembre que você tem um Deus que pode todas as coisas, meu irmão. Nós temos um Deus, ele vive. Agora tem um detalhe, para eu terminar, porque o verso de número 10, ele é assim, ó. Primeiro Davi fala com Deus, aí ele se aproxima de Deus com humildade, agora ele confronta os homens. Aí você vai ver: filho dos homens, até quando vocês vão converter? Você vai imaginar o seguinte: o rei Davi, ele já tinha retomado o seu trono. Ele clamou a Deus na adversidade, no Salmo 3. Agora no Salmo 4 ele se demonstra angustiado. O resultado, ele estava lá, irmão Fábio. Mas você imagina, pessoas que deveriam apoiar o rei estavam se levantando contra ele, conspirando contra ele. As pessoas que estavam lá, elas estavam primeiro com intenção maldosa no coração. Você vai ver assim, ó: filho dos homens, até quando vocês vão converter a minha glória em infâmia? Outra versão da Bíblia diz assim: até quando vocês vão tornar a minha glória em vexame? Você vai ver que os homens que ele se refere aqui, filho dos homens, ele está se referindo àqueles líderes corrompidos. E a intenção deles,
irmãos, era a intenção de matar, de depor, de humilhar o rei Davi. Eles estavam ali, e por que eu não posso me arriscar a dizer que eles estavam do lado do rei? Aparentemente era amigo dele, mas não era. Estavam conspirando contra ele, usando de toda e qualquer estratégia que o maligno usa. Porque você sabia que para o maligno às vezes ser usado, ele às vezes se faz de amigo. Aí o rei Davi estava dizendo assim: até quando vocês vão converter a minha glória em infâmia? Ele estava querendo dizer assim: meu povo, entenda que eu sou abençoado porque Deus me abençoou. Aí ele continua e diz assim: até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Primeiro, eu vou começar de trás para frente. A mentira, eles estavam acreditando em mentira. Ontem eu estava dizendo para os irmãos ali na pós, estava conversando com eles, e eu estava dizendo, meu irmão, a mentira do aniversário vai ser uma coisa tão terrível, que você imagina destruir pessoas depois do milênio, enganar pessoas depois do milênio. Se você vai ler sobre o falso profeta, que tem por intenção imitar o Espírito Santo. Eu até dei um testemunho para os irmãos de uma pessoa que nós levamos para pregar na nossa igreja. E ele pregou. Leuzinho estava lá naquele dia, Maicon também. Cadê Maicon? E estava, depois faz com ele. E estava lá. Eles estavam lá, viram? Aquele abençoado chegou e caiu uma glória que quem não era batizado no Espírito Santo foi batizado. No outro dia, mas eu achei uma coisa estranha nele. Sabe, quando o Espírito não bate, aquela glória, aquela coisa, ele incomodado, ele não conseguia dar glória. Eu digo, não é possível que eu sou o único que sou descrente aqui hoje. Saí, fiquei lá atrás, de braço cruzado, olhando lá de trás, o povo, os aviões voando na igreja, tá, aquela glória. E eu lá atrás, o Jesus, no outro dia eu fui fazer uma visita na casa do pastor, de um pastor, e a filha do pastor estava orgulhosa com o noivo. Mas o noivo não podia ter ido naquele negócio lá, naquele dia, no encontro. Mas uma prima dela ia chegar de Curitiba com o noivo também. Quando o noivo da prima de Curitiba chegou, era o mesmo noivo da prima de Joinville, que estava esperando o noivo que não pôde vir. Aí a gente foi ver o pecado, a podridão. Eu fui entender por que as coisas não estavam dando certo, era mentira. Agora eu disse assim, aí eu fui conversar com ele, aí eu disse, rapaz, sabe o que é que você tem? Ele ficou, o espírito do anticristo. O espírito do falso profeta faz cair fogo do céu, mas não vale nada. Quer ver uma coisa, irmão? O que Absalão utilizou para tentar converter as pessoas contra o próprio pai foi mentir, foi conspirar contra o pai. Aí o rei Davi está dizendo assim, ó: até quando vocês vão amar a vaidade? Até quando vocês vão colocar na cabeça de vocês que vale a pena contender contra alguém que Deus colocou no lugar onde ele está? Quer saber de uma coisa? Quem colocou você nessa igreja para servir a Deus aqui com alegria, quem trouxe vocês hoje aqui foi Deus. Quem trouxe foi Deus. Agora você já viu uma coisa? Como é difícil quando a gente tem um propósito no coração. Não sei se vocês já sentiram na alma. Agora está se aproximando o Aviva Bom Retiro. Orem por mim. Porque você não faz ideia da oposição. Você não faz ideia da guerra espiritual. Você não faz ideia. Mas você sabe por que eu estou quieto, feliz, quieto no meu canto, estou contando derrota, nem citando o nome do dito cujo aqui toda hora. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu tenho convicção de que o dono desta igreja tem poder. E ele tem compromisso com a sua noiva. E eu sei, meu irmão, que se Deus está conosco, meu irmão, pode, não é? Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o ar, corta a lança, queima o carro no fogo. E o salmista ainda diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não vou ficar humilhado, não. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. E ainda diz: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ainda tem um chamado: vinde e contemplai as obras do Senhor.
irmão? Já viu como a luta é grande? Aí o rei Davi diz assim: até quando vocês vão andar, filho dos homens? Até quando vocês vão querer converter minha glória em infâmia? Não vai dar certo. Vou terminar dizendo isso. Até quando vão querer tirar a glória de Deus? Quem colocou você aí foi Deus. Quem abriu a porta para você estar onde você está foi Deus. Sabia disso, velho? Quem colocou você aí foi Deus. Ninguém vai tocar em você enquanto você estiver na direção de quem lhe colocou nesse lugar. Ninguém vai tirar você do seu lugar, Felipe, enquanto você entender que foi Deus que lhe colocou aí. Irmão Fábio, já pensou se alguém se levanta para dizer assim: meu Deus, o irmão Fábio estava tocando a bateria? Porque a primeira coisa que disse, quiseram dizer com o rei Davi, não é digno. Mas se foi Deus que colocou, criatura. Quem contende contra o servo de Deus, contende contra o próprio Deus. Você lembra de Saulo? Saiu para perseguir os crentes, mas teve um encontro com Jesus no meio do caminho. Você lembra da pergunta de Jesus para ele? Saulo, Saulo, por que está perseguindo os crentes? Pobre coitado, foi isso? Saulo, Saulo, por que tu me... Olha para onde Deus trouxe a responsabilidade. Quem toca em você está tocando em Deus. Sabia disso, Pedro? Quem toca em você está tocando no próprio Deus. Porque você tem dono, filho. Quem toca em você está tocando em Deus. Irmão Carlinho, quem toca no Senhor está tocando em Deus. Quem toca em qualquer um de nós, quem ousa colocar a mão sobre a nossa casa. Porque quando Jesus mandou os 70 de 2 em 2, ele disse assim: em qualquer lugar que você chegar, em saúde com a paz. Porque se ali tiver um filho da paz, a paz ali permanecerá. Quer ver uma coisa, irmão? Orgulho no sentido de soberba é pecado. Agora, orgulho no sentido de alegria, eu vou dizer uma coisa: se alegre essa noite. Sabe por quê? Por sua causa, a sua casa não será destruída. Por sua causa, o seu lar não será destruído. Por sua causa, eu vou dizer uma coisa: o levante não passa de vaidade. E o conselho essa noite é: por que vocês alimentam vaidade do coração? Quem pode destruir o que Deus construiu, meu irmão? Quem pode desfazer o que Deus fez? Quem pode contrariar a vontade de Deus na nossa vida? Não é, meu irmão? Jesus está falando conosco. Não vou mais adiante. Coloque-se de pé nesse momento, nós vamos orar. Deus está conosco. Aleluia, aleluia. Dizem por aí que esse momento da história, final do ano, é o momento que mais se desvia a gente. Agora eu vou dizer por quê. No sentido espiritual, estou falando no sentido material, mas no sentido espiritual, no lugar de se alimentar com chá de raiz de Jessé, aí vai procurar hambúrguer. É mais gostoso, pastor, hambúrguer. É mais gostoso o cachorro quente que faz ali na esquina. É mais gostoso, não é o bugol que estão servindo. Você chegou a comer bugol? Não? O povo aí do Nordeste sabe. É um tipo de arroz, faz tipo um mingau, chama bugol. Antigamente você via nas escolas de merenda. Vamos ali, que o bugol ali é gostoso. Meu irmão, não precisa de bugol não, meu irmão. Vai para lá que é o bugol. Vai para lá com o teu hambúrguer vencido, meu irmão. No outro dia da infecção intestinal, eu prefiro o chá da raiz de Jessé. Porque ela me alimenta e me coloca de pé. Deus dá até um slogan para fazer a propaganda. Ela alimenta e coloca de pé. Eu vou dizer uma coisa, vou terminar profetizando para você de olho aberto. Nenhum mal chegará a você, nem praga nenhuma à sua casa. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar nesse momento.